Vamos lá, galera, sejam bem-vindos ao E-Commerce Teamcast para mais um episódio aqui hoje, falando para o empresário, para o gestor, para o empreendedor de modo geral. E hoje eu estou com uma convidada especial aqui, que é a Carolina Dili. Ela é uma das embaixadoras, representantes, não sei como a gente pode falar, consultoras certificadas. Bom dia, Lucas, tudo bem? Tudo bem. Então, na verdade, eu sou uma consultora homologada pela metodologia da Receita Previsível, criada, desenvolvida pelo americano Aaron Ross. Isso, legal. Receita previsível é um assunto legal da gente abordar, porque é o seguinte, dentro de um fluxo de caixa de uma empresa, de uma metodologia de processos de vendas, de marketing de uma empresa, é importante ter um caminho bem definido. E essa metodologia ela vem para chancelar isso, para definir os caminhos, para facilitar a parte de metas, a parte de coleta de dados e tudo mais. Então, a Carol é uma especialista nessa metodologia. A gente vem trocando algumas figurinhas aí nos últimos tempos e eu achei um conteúdo pertinente para quem está aqui, para a nossa audiência, porque é um negócio que faz sentido na maioria dos negócios. A maioria das empresas hoje não tem um fluxo comercial, por exemplo, que gere uma receita previsível e tudo mais. Então, Carol, seja bem-vinda. Vamos usar aí os próximos minutos aí para a gente falar sobre esse tema. Espero que seja muito construtivo, que vai agregar muito para a galera que está assistindo. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer melhor primeiro. Tá bom. Então, gente, eu tenho uma trajetória no mundo corporativo, né, como gestora de equipes de vendas e de marketing. Fui gerente de marketing do Banco BMG durante um bom tempo. Depois eu fui para a área de tecnologia e na área de tecnologia eu assumi a liderança de um time de vendas e um time de marketing. E nesse processo todo eu fui construindo tanto vitórias quanto um monte de objeções que eu tinha que superar. Uhum. E entre essas objeções é que faz realmente a gente se mexer e tudo mais, eu consegui chegar, eu fui buscando e cheguei até a metodologia da Receita Previsível. Então, assim, de uma forma resumida, essa foi uma jornada até chegar na Receita Previsível. E eu sou economista, sempre atuei com essa área. Então, assim, ter a visão de gerar receitas sempre foi algo importante, porque eu sempre trabalhei com metas. Uhum. Então, eu precisava, de uma certa forma, ter um fluxo aí nessa geração de receita que me desse o encontro de um resultado, né? Uhum. Então, assim foi que eu fui buscar a Receita Previsível. Legal. No último bate-papo nosso, a gente falou sobre processos, implementação de processos dentro das empresas. E a gente sabe que cada área da empresa tem um processo e tudo. A metodologia da Receita Previsível é um processo ou que áreas da empresa ela vai abordar durante esse processo? Como que funciona isso? Gente, assim, é muito interessante, porque quando a gente entende o que é o método da Receita Previsível, quando eu apresento isso, por exemplo, aos meus clientes em consultoria ou no curso, a pessoa fala, mas é só isso? Como assim? É muito óbvio. Uhum. É óbvio. Por quê? O que o Aaron Ross desenvolveu lá em 2011? Ele tinha que criar um departamento de vendas que trouxesse resultado. Na época, ele trabalhava com a Salesforce, quem é da área de tecnologia conhece muito, que é um CRM, uma solução tecnológica ampla, atende grandes contas. Então, ele tinha um problema. Primeiro que ninguém comprava da Salesforce, poucas pessoas compravam, ninguém conhecia. Ele ainda estava criando o método, né? O mercado estava se organizando para um método de recorrência, né? Que é o pagamento mensal para o uso de uma solução. Então, ele teve assim, como que eu vou criar potenciais clientes para eu chegar num resultado de vendas recorrente, né? Então, o que ele entendeu? Ele estudou e aprofundou. Ele pegou a área de vendas e criou a área de vendas com processos. O que é processos na área de vendas? Olha, como que um vendedor ele vai ter performance ou trazer resultado se ele tem que prospectar potenciais clientes, ele tem que achar o potencial cliente, falar com o potencial cliente, qualificar, criar uma visita ou uma apresentação, depois mandar a proposta, aí vendeu. Aí, geralmente, esse vendedor, esse cliente fica no pós-venda dele. Aí, determinadas áreas, ele vai pensar, em determinados momentos ele vai pensar, eu estou com pouco cliente fechando, então eu vou focar aqui na prospecção. Tem momentos que ele está com vários clientes em negociação. Então, eu esqueço a prospecção e foco na negociação. Uhum. E aí, depois, meus clientes que eu já fechei estão tendo dúvidas e tal, então
na verdade, o tempo não é suficiente para ele, como vendedor, fazer todo esse processo. Então, o que o Aaron Ross criou? Algo muito simples, que é: nós temos funções diferentes dentro dos departamentos comerciais. Então, eu preciso ter uma pessoa extremamente focada, com estratégia e método para gerar clientes potenciais, que é a área de prospecção de novos clientes. Então, a gente vai criar quem é o perfil do cliente ideal, aonde que ele está, como que eu vou gerar a lista para eu prospectar e como eu vou prospectar. Também, se eu ficar no modelo 1 a 1, eu não vou gerar escala. Então, foi se desenvolvendo e aplicando tecnologias focadas para o momento da prospecção. Esse momento da prospecção, ele entrega, então, para o executivo de contas, executivo de vendas, ele vai entregar esse lead, que a gente chama que é o potencial cliente, mais qualificado. Então, o executivo de vendas tem o papel de apresentar o que está sendo vendido, o serviço ou o produto, gerar uma proposta comercial e ter foco nisso, né? Nesse processo, foco na proposta, na negociação e no fechamento. Então, eu tenho um profissional que vai ser treinado, habilitado para prospectar, e vou ter um profissional de vendas focado em vender, em fechar negócio. Então, a estrutura é basicamente essa. Só que aí, como eu gero lead? Como eu trago esse potencial cliente? Aí entra processos e métodos que a gente vai fazer isso, inclusive, em escala, usando tecnologia. Da mesma forma que, quando chega no vendedor, como que o vendedor vai se organizar dentro desse funil de vendas? Como que ele vai organizar a apresentação? Quais são os argumentos, os pontos-alvos da apresentação? Como que ele gera a proposta? Como ele apresenta a proposta? Como ele faz follow-up, que é a continuidade da proposta até o fechamento? Então, a gente organiza isso de forma estratégica, processual, que cada um começa a saber em qual momento ele está, quais os momentos que ele está tendo dificuldade ou objeções na etapa, que aí você consegue, de uma forma específica, atuar e a sua performance começa a ser muito mais efetiva, né? Aí, assim, a metodologia se estende um pouquinho mais porque ela integra o marketing com vendas, aonde a gente faz ali uma mudança do mindset, trazendo um marketing muito mais fornecedor da área comercial, um marketing que se preocupa com gerar leads de qualidade, entender esse processo, apoiar vendas com fluxos de mensagens, que eu gosto de falar de mensagens mais inteligentes do que o vendedor ligar e falar: e aí, vamos fechar a proposta? Não, como que eu posso relacionar com o meu cliente até o fechamento sem necessariamente ser aquele modelo tradicional? Me ajuda a bater meta, vamos fechar a proposta, o que eu preciso fazer para você fechar? Então, assim, eu posso criar ali conteúdos relevantes com cases, com dados importantes do negócio do cliente, que vai fazer com que ele tenha percepção para ele fechar o negócio mais rápido. Então, o marketing, ele entra dando esse suporte. Então, eu falo que o marketing nessa estrutura é um grande fornecedor e parceiro da equipe de vendas, né? Essa história do marketing ser parceiro da equipe de vendas foi o tema do nosso primeiro vídeo. Não sei se você chegou a assistir, com o Luciano e o Vinícius, e faz muito sentido, porque, assim, é importante vender. Só que quando você fala de ter uma receita previsível, alguma pessoa que compra de você mais vezes, mais importante do que vender é vender bem. Então, você não pode abordar nunca o cara falando: me ajuda a bater meta, porque daqui a um mês ele não vai ser seu cliente mais. Ele tem que comprar satisfeito com aquilo que ele está comprando, né? E você deu um exemplo aí da Salesforce, uma empresa gigante que já tem uma forma de trabalhar, já tem um nicho de mercado, que é de grandes corporações. Trazendo para o nosso cenário aqui, essa metodologia, ela é aplicável a qualquer tamanho de empresa, a menor e tudo, porque a gente falou de setorizar o próprio departamento comercial, né? A gente tem um departamento macro comercial e quebrar ele ali no prospecção, na tratativa, no closer e tudo mais. Só que tem empresas que não têm essa estrutura. Às vezes tem 1, 2 vendedores trabalhando de forma geral, cada um tem a sua meta e tudo mais. É possível aplicar isso em vários, até nesses tipos de empresas, tem empresas menores? Totalmente, assim, eu tenho clientes na consultoria, empresas que estão começando o departamento comercial,
aonde a gente cria toda essa estrutura de ensinar, mão na massa mesmo, olha, aonde que eu vou, primeiro quem é meu cliente, aonde que eu vou localizar e etc, a gente vai fazendo isso passo a passo. Como que essas empresas que são pequenas, que a estrutura é um pouco menor? A gente muitas vezes seleciona um desses colaboradores para ficar na área de prospecção. Então, a gente organiza para que ele aprenda a fazer a prospecção e o outro, por exemplo, ficaria na área como executivo de vendas. Ah, mas minha empresa só tem um. Então, vamos transformar esse fazendo a prospecção, mas fazendo de forma processual, organizada e em escala. Isso vai chegar para o comercial, que ele pode, em algum momento, se deslocar. Como a gente vai fazer algo que é frequente, como é algo escalar e processual, ele com certeza vai começar a ter resultado e vai precisar de uma outra pessoa. Aí chega no momento em que ele divide o time, que é o ideal, porque senão você não foca, você não tem tanta performance em cima de cada estrutura do comercial. Mas dá para um comercial fazer os dois num primeiro momento? Com certeza, e eu tenho várias empresas que começam assim e depois vão sentindo o resultado acontecer e o próprio negócio se movimenta para ter mais um colaborador. Mas isso tudo é uma sequência de geração de receita, de geração de lucro, de geração de resultado, né? Mas sim, isso é possível. Ah, legal. E assim, empresas pequenininhas, geralmente ela não tem capital para montar um time de marketing interno. Sim. Ter ali um designer, um social media, um gestor de tráfego e tudo mais. E aí, nesse caso da consultoria, a gente tem que entender esse cenário, porque sem o marketing não dá, né? Tem que ter o marketing como um gerador de oportunidades, e mesmo que seja terceirizado, ou Sim. de alguma forma, isso tudo tá previsto dentro da metodologia? Sim, Lucas, olha só, porque a metodologia, a gente trabalha essa integração de marketing e vendas, porque olha, eu vou gerar potenciais clientes, que, né, igual eu comentei, que são os leads, pela própria área comercial, prospectando de forma ativa, que dentro da metodologia a gente chama de outbound, né? E eu preciso do marketing aqui, ó, dando esse suporte, sendo um fornecedor de ações que a gente chama de inbound. E o que são as ações de inbound? Pode ser gerar tráfego pago, que é a gente patrocinar um post, patrocinar um anúncio na mídia social, melhorar as mídias sociais, que ali você vai gerando uma referência de quem é aquela empresa, qual é o serviço ou produto que eu vendo. E aí a empresa, poxa, eu não posso contratar um colaborador. Por isso que existem prestadores de serviço, existem freelancers, existem agências, e a gente, então, sugere, indica, né, para que ele contrate ali por um determinado período, por exemplo, eu vou contratar por um job específico, para publicar nas minhas redes sociais, ou para fazer um tráfego pago, ou ambos, de forma que eu vou pagar um valor mensal que é muito inferior do que eu contratar uma pessoa de marketing, um especialista aqui dentro. Então, enquanto o processo ainda não se gera uma receita que suporte esses colaboradores, você consegue tranquilamente hoje, com o digital, você pode estar, por exemplo, nós estamos em BH, contratar alguém em Manaus. Por que não? Você vai relacionar com essa pessoa, você vai agendar uma reunião semanal, você vai passar todas as suas necessidades, trocar, fazer os ajustes, sem problema nenhum. Então, isso foi uma das vantagens da pandemia. Nos abriu a oportunidades, onde você consegue ter bons profissionais e com custos que cabem no seu orçamento, né? Acelerou um pouco a globalização, né? Aproximou as pessoas que estavam distantes, né? A pandemia acelerou isso tudo. Muito. A gente está falando aqui muito sobre vendedores, pessoas ali com WhatsApp, com e-mail, com CRM operando, mas o nosso tema principal é e-commerce. O e-commerce não é exatamente loja virtual, eu falo muito sobre vender pela internet, né? Seja numa página de venda, seja com o seu site, seja com os vendedores e tudo. E aí muita gente pode estar pensando, o que tem a ver com e-commerce, né? Mas a metodologia, ela contempla o setor comercial de uma forma completa. Sim. E a gente já até falou em alguns vídeos anteriores do podcast, que é o seguinte, hoje em dia muita gente acessa uma loja virtual e não compra de forma automática. Não vai lá no botão comprar, passa. Ela quer passar, por exemplo, por um atendimento via WhatsApp, que vai ter ali inicialmente um bot, um robô atendendo, mas que depois vai cair num vendedor. Ou então até mesmo para quem vai fazer essa compra automática no site de um produto, alguma coisa assim. Isso também é aplicável dentro do e-commerce? Já você tem case aí que você está trabalhando? Como que está funcionando? Sim, Lucas, é totalmente aplicável. Porque, veja bem, eu posso ter dentro do e-commerce necessidade de gerar
esse público que vai entrar no meu e-commerce. Uhum. Então, de toda forma, eu tenho que gerar potenciais clientes para o meu e-commerce. Esse potencial cliente, como você falou, muitas vezes ele vai querer uma troca, vai ter dúvida, vai ter momentos de indecisão para efetivar uma compra. Então, sim, ele entra totalmente dentro do processo. Cada negócio, ele tem sua especificação. Ele é customizável. Então, a metodologia, ela vai te trazer uma visão estratégica de como você atuar, seja no e-commerce, seja numa loja física, seja numa venda digital. Então, ela vai te trazer como você organizar esse funil de prospecção, esse funil de vendas e também um funil de manutenção dessa carteira de clientes, que seja uma carteira recorrente ou que seja uma carteira que você pode depois fazer todo um contato para revender, né? Para fazer um cross-sell, fazer um upsell, que é onde a gente chama de sucesso do cliente. Uhum. E essa área de sucesso do cliente, só pegando o gancho, é uma área extremamente estratégica dentro das organizações. A gente falou isso no penúltimo, quando a gente falou com o pessoal da Letalk, falando sobre chat e tudo mais, a parte do sucesso do cliente, o quanto é importante, porque dentro uma palavra que está muito em alta hoje em dia no nosso mercado aí, que é o growth, né? Growth hacking, crescimento da empresa, né? Os objetivos principais são vender mais para mais pessoas, vender mais para a mesma pessoa e vender mais vezes para quem já é seu cliente. Sim. Isso vai gerar o processo de crescimento, porque você está sempre ali. Quem já está aqui, você continua melhorando o custo que você teve de aquisição nele, você vai trazendo gente nova e o bolo vai crescendo. Então, faz todo sentido essa parte do sucesso do cliente, né? Total. Não tem como fugir disso. E isso, você precisa fazer isso de forma organizada. Você não pode acordar e falar assim, pega uma lista dos clientes que eu vendi há um ano atrás, faz um e-mail e manda. Não é assim. Não é assim. Liga para todo mundo que vendeu o produto tal nos últimos 3 meses. Não pode ser algo que eu pensei esporádico e começo a fazer. Porque às vezes isso acontece no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está falando de médias e pequenas empresas, aonde o gestor, muitas vezes o dono, ele é que articula todas as estratégias. E muitas vezes isso vem num momento de crise, né? Por exemplo, esse mês está longe de bater a meta. O que a gente pode fazer? Vamos pegar quem comprou da gente há 6 meses e falar que tem um upgrade, alguma coisa? E não é assim. Não é assim. Não é assim, porque né? você começa aí você desloca colaborador de um processo, todo mundo agora vai fazer isso, a pessoa não está treinada, a sua ação, em vez de trazer resultado, ela pode muitas vezes ser negativa. Então, assim, é um processo, o sucesso do cliente, também da mesma forma da aquisição do cliente, ele é um processo organizado. Então, ele precisa entender, olha, o cliente chegou na minha empresa através de uma compra, como que eu começo? Relacionamento no primeiro dia, relacionamento um mês depois, relacionamento de geração de nova oportunidade de compra, como que eu vou criar algum processo de fidelização? Cabe no meu negócio alguma ação de indicação que Política ele vai ganhar, de indicação. Exatamente, que ele vai ganhar benefício, bônus por isso. Como que vai ser o meu processo de vendas dentro da minha carteira? Então, assim, a área de sucesso do cliente, ela é uma área tão importante quanto a área comercial, porque ela vai te gerar uma receita de forma organizada e, dependendo da empresa, se ela ainda for uma empresa de recorrência, ou seja, o cliente paga todo mês, ela é mais fundamental ainda, para que você... Não adianta, eu consigo 10 clientes, mas eu perco 10 clientes. Então, eu zerei meu resultado. Então, esse trabalho, ele busca também, nas empresas de recorrência, a que ela mantenha ali o cliente satisfeito, usando a solução. Aí você tem toda uma esteira de jornada desse cliente e também comprando mais, ou do mesmo produto, ou comprando produtos adicionais. Então, aqui é uma área comercial, o sucesso do cliente. Aqui é uma área de aquisição de cliente. Então, todas elas são geradoras de receita. O que eu comento muitas vezes é que na receita previsível, o que a gente vai buscar é tratar as áreas geradoras de receita de forma estratégica e de forma escalar. E aí, quem são as áreas geradoras de receita de uma empresa? É o comercial, é o sucesso do cliente e o marketing. Então, são essas 3 áreas que geram receita para o negócio. Então, essas áreas elas têm que estar muito alinhadas em cima de um propósito, óbvio, que é vender e gerar lucro, mas
bem organizada para que você consiga fazer uma gestão e identificar aonde você está com alguma objeção ou problema e atuar muito específico naquela área, que pode muitas vezes mudar todo um resultado, Uhum. né? E o Receita Previsível, ele se aplica porque eu tô vendo muito esse cenário de empresas com foco em B2B, que vão vender para outras empresas. Sim. Mas quando a gente fala de trabalhar o cliente final, Uhum. o consumidor lá na ponta da linha, também tem aplicação? Totalmente. A receita previsível, ela vai aplicar ao seu negócio. O que a gente precisa fazer é, se eu, na área de prospecção, estou prospectando empresa, muitas vezes eu vou buscar essas empresas com tecnologia no LinkedIn, de forma que eu consigo estar prospectando de forma automática 5 mil, 8 mil, 10 mil clientes ao mesmo tempo. Então, você tem uma estratégia. O meu cliente é B2C, né? Vendo para um consumidor final. Ele está no Instagram. Existem tecnologias também que a gente consegue buscar e criar essas listas no Instagram, buscando perfis para a gente poder prospectar. Então, dentro da consultoria, essa metodologia ela é customizável, ela se adapta aos modelos de negócio. Sim, porque o primeiro momento que a gente vai estudar junto com o cliente é quem é o seu perfil de cliente ideal. Estudando o perfil de cliente ideal, aonde esse cliente está, né? Desta forma, a gente vai, então, pensar na estratégia como um todo, aonde eu consigo localizar esse cliente, como que eu faço o contato com esse cliente, quais os canais que eu vou usar, quais a soma de canais que vão surgir um resultado. Eu vou usar e-mails, eu vou usar o WhatsApp, eu vou usar tráfego pago, né? Eu vou usar... O que eu vou usar? Então, a gente vai somar essas estratégias, né? Mas muito usando tecnologia para a gente... Por isso que eu falo sempre, o escalar. Porque com escalar, eu consigo ter já um número que consegue me dar previsibilidade no processo como um todo. Uhum. Então, a gente consegue, dessa forma, desenhar todo um processo em que, óbvio, a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de tempo para que esse processo ele comece a funcionar e comece a trazer para o empresário, para o gestor, o quê? Uma previsibilidade. Olha, se eu consigo prospectar, exemplo, 1.000 potenciais clientes, que a gente definiu muito claramente quem é o público. Desses 1.000, eu consigo gerar... Exemplo, 150 contatos qualificados para minha equipe comercial. Desses 150, eu consigo fechar 40%. Então, já comecei a ter Se eu consigo trazer isso numa frequência, eu consigo trazer para o empresário também uma previsibilidade do que nós vamos entregar de receita. E essa previsibilidade impacta o financeiro, impacta qualquer outro tipo de estratégia da organização. A mesma coisa a gente vai fazer no sucesso do cliente. Eu vou trazer X novas vendas através dos clientes da carteira, dessa forma, através dessa estratégia. Eu começo a repetir esse processo e começo, então, a trazer o quê? Previsibilidade. Então, o que o empresário vai fazer? Olha, com X leads entrando na minha carteira, eu fecho tantos negócios com ticket médio de X percentuais, ou R$1.000, R$5.000, enfim, R$200, eu consigo gerar uma receita recorrente de tanto por mês. Então, consigo já prever como que vai ser o meu final de ano. Uhum. Mesma coisa do sucesso do cliente. Aí ele consegue, com isso, falar assim, olha, e se eu colocar um pouco mais de verba em tal ação que eu estou tendo resultado? Ou... quero testar um outro formato, que a gente entra no Growth Hack. Então, eu quero testar uma outra forma, um outro produto adicional ou uma outra abordagem. Aí você começa a fazer testes fora daquilo que você já está prevendo de alcançar. Quem sabe aquele teste pode ser uma revolução, que é muito a base do Growth Hack, né? E aí você começa a ter uma visão do seu processo, inclusive financeiro, de forma que você consegue incrementar, inovar com essas estratégias também diferenciadas, sem afetar a sua receita. Porque o problema, quando a gente não tem esse processo organizado, que quando a gente vai inovar, você para de fazer um processo que está dando certo para inovar. E aí você compromete seu caixa. Então, quando você tem um processo organizado, por isso que a gente chama muitas vezes de máquina de vendas, né? Ele é uma maquininha ali, todo mundo fazendo o seu processo e analisando os seus números,
possibilidade de você poder inovar aumenta, porque você não vai mexer numa estrutura que já funciona. Esse lance do teste que você falou aí é muito legal. A gente está com um case agora na DM, que é uma empresa de proteção veicular, e a gente tem batido muito forte nos últimos 5 meses em cima de tráfego pago. Então a gente tinha um custo de aquisição de cliente inicial de quase R$ 500. A gente vem trabalhando testes dentro das plataformas, vem trabalhando melhorias de processo de venda do comercial, novos planos. A gente conseguiu chegar num custo de aquisição de cliente de R$ 129. Então a gente reduziu drasticamente. Agora, para os próximos meses, a gente vai começar a subir o investimento, ou seja, o comercial já está performando, nós vamos começar a subir o investimento para escalar essa captação de clientes. E à medida que esses caras forem entrando, e como é uma recorrência, ele paga todo mês para ter o veículo protegido, a gente tem essa previsão de receita e nós vamos começar a testar outras frentes, por exemplo, trabalhar com rádio, onde a gente pode ter uma escala muito maior de leads, com investimento menor. Então, o teste é muito importante para a gente saber, né? E não tem jeito, não é no primeiro mês. Não. Entrou, começou, é isso, aquilo, testando, tudo acabou. É no dia a dia da empresa, você tem que entender no resultado que dá, né? Exatamente. Você vai ali. Por isso que é importante você ter esse processo e ter as métricas, né? Aonde que você está fazendo? Como você está medindo? Então, assim, a gente coloca sempre um dashboard onde a gente tem as métricas de marketing, as métricas da equipe de vendas, né? Todos separados, e as métricas do sucesso do cliente. E é o que eu falo, a gente tem que tomar cuidado para não criar métricas de vaidade, aquilo que é bom, mas que não representa nada em receita. Então, assim, tem que ter o pé no chão mesmo e falar assim, ó, essa métrica é doída, mas essa métrica vai me levar a uma análise, porque não adianta eu colocar números lindos que não me geram receitas, né? Então, a gente trabalha muito essas métricas e vai trabalhando em cima desse número, aí sim você abre um operacional, você abre ali um detalhe, aí você pensa estrategicamente num novo teste. Então, assim, é super importante medir. Não tem gestão sem dados, né? E essas métricas, elas não são de um dia para o outro. Não. Para implementar isso dentro da empresa, aí, o gestor, o empresário que está assistindo aí, que está lá com o comercial dele parado, que está pensando em fazer alguma coisa diferente para ter resultados diferentes, o que ele pode imaginar para o negócio dele? Com 3 meses eu começo a ter um resultado, ou não, 3 meses é um período de briefing. Então, assim, entre briefing, implementação, treinamento, melhorias, para o cara ter o processo rodando em 100%, vamos dizer assim, para ele tirar o carro da ponto morto, colocou primeiro, para ele chegar na 5ª marcha e seguir com o pé acelerando lá no fundo. Quanto tempo leva esse processo, em média? Assim? Olha só, Lucas, se ele já tem uma equipe e a gente vai reestruturar dentro da metodologia, ele já consegue, em 3 meses, começar a visualizar já essa máquina de vendas funcionando. Agora, nós vamos começar do zero. Eu não tenho equipe, trouxe uma pessoa que ela precisa aprender o produto do cliente, ela precisa aprender a rotina da estrutura. Aí a gente vai demorar um pouco mais, vai depender muito dessa performance do colaborador, né? E assim, é o que eu falo, quando tem um gestor, um dono que acompanha de perto e a gente consegue dar velocidade, eu digo assim, uma empresa que vai começar do zero, vamos colocar aí de 4 a 5 meses, ele consegue já ver a máquina rodando. Ele já começa a ver, porque aí você vai ver se... Ele não vai estar na escala 100%, mas ele começa a ver o resultado disso numa curva ascendente dentro do negócio dele. Ele já começa a ver quantos clientes eu prospectei, quantas ligações qualificadas eu fiz, quantos negócios estão em prospecção. Agora, tudo depende da equipe que ele está colocando ali. Se eu coloco pessoas extremamente engajadas, a gente consegue voar com o processo. A gente voa. Se eu coloco pessoas que só evoluem quando tem reunião com a consultoria a base da cobrança, na base do... Aí o processo não flui. Então, é muito importante essa decisão para que ele consiga fazer o processo voar. Tem muita gente que já tem equipe, e na hora que a gente divide, as pessoas que estão na equipe morrem de medo. Acha que a consultoria veio para apontar o que não é bom. Problemas, para identificar quem é bom e ruim e dispensar quem ainda não está performando, e não é isso, né? Não é isso. E aí o colaborador, ele precisa abrir para ele poder entender a forma de fazer e poder ele entender que o resultado dele vai melhorar. Então, tem muitos que fazem assim, mas isso aqui eu sempre fiz assim, agora eu tenho que fazer diferente, não vai funcionar. Aí você tem que ficar
perdendo um tempo, entre aspas, porque não é perder, mas você gasta um tempo que você poderia estar aplicando a metodologia, colocando tecnologia, você fica argumentando o Você porquê. tem que quebrar barreiras para você começar a melhorar um negócio, você vai perder tempo demais. Então, isso influencia muito tempo Uhum. do processo acontecer dentro das organizações. Então, isso para mim quando a gente começa a conversar com o empresário, com o gestor, é o primeiro passo. Como a sua equipe vai receber o processo? Como que eles estão? Eles estão com medo? Eles estão amedrontados? É um time engajado? Porque ele não precisa saber. Ele só precisa estar aberto e engajado. Uhum. Então, isso é um bate-papo que a gente faz muito no início, até para poder dimensionar. A sua equipe tem esse perfil. Diante desse perfil, a gente vai voar. Com a sua equipe desta forma, eu acho que a gente vai demorar 4 a 5 meses. Por isso. Você quer rever perfil? Você quer, enfim, repensar? Então, isso é algo que a gente faz muito. E sobre empregar tecnologia nos processos, a metodologia ela tem fornecedores pré-definidos ou ela se adapta a CRMs diferentes, a sistemas diferentes de financeiro, de atendimento via chat, enfim. Não, a gente não tem nenhum vínculo. Não tem vínculo nem com link nenhuma obrigatório com tecnologia. ninguém. Com ninguém. O que a gente vai falar exemplo, nós vamos contratar uma tecnologia para a gente prospectar através de dados que nós buscamos no Instagram. Aí eu posso sugerir uma tecnologia que eu estou vendo que funciona. Uhum. A gente vai buscar potenciais clientes no LinkedIn. E daí a gente criar escala de prospecção em e-mails. Eu posso sugerir também algumas metodologias algumas tecnologias que eu estou vendo que funcionam. Uhum. Então, assim, mas eu quero usar essa tecnologia. Ok, vamos estudar a tecnologia e ver o que ela vai trazer realmente de resultado. Se o cliente falar assim, não, eu não abro mão dessa tecnologia, é uma opção. Mas aí a gente vai colocar também os prós e contras. Mas a gente indica, mas sem nenhum vínculo com nenhuma empresa de tecnologia. Isso é muito importante. Na minha jornada aí, enquanto agência de marketing, assessoria de marketing, a gente já pegou muitas empresas que têm um software e esse software é extremamente defasado, ele não entrega o nível de recurso que aquela empresa precisa, ele tem dificuldade com a integração com outros softwares, isso aí trava totalmente o processo de desenvolvimento. Sim. Isso, aí a gente chega nesses pontos e vamos falar, olha, eu tive um cliente assim em Rondônia. Esse cliente, ele estava usando um software de geração de dados. E o software só gerava o dado, mas também de uma base muito aberta no mercado e que eram dados que efetivamente não iam trazer resultado. E ele não tinha, nessa sequência que ele pegava e-mails, etc., ele não tinha uma cadência para a gente prospectar. E aí eu fui analisar o que o software fazia e o custo que ele pagava. Aí eu recomendei, eu falei, olha, a minha recomendação é você cancelar esse software e eu vou te sugerir esse ou esse, você escolhe. Por quê? Você está pagando por um processo que te dá metade de um que esses outros software pode te dar o processo completo. Quando você fala muito aberto, é um público, às vezes, gelado, nem frio, né? Você vai estar buscando ali e-mails e telefones e que esse cara nem sequer é o público que compraria o seu produto. Você fica ali queimando ficha para 1 milhão de contatos para ter ali 10 respostas. Então, exato. você acaba perdendo tempo e dinheiro. O que eu estava vendo é que os dados não necessariamente eram atualizados. Então, olha, ele estava pagando por uma plataforma que entregava uma parte só do dado aberto, igual você comentou aí, o que seria esse dado aberto, e também não era necessariamente atualizado. Aí sim, eu falei, olha, minha recomendação, eu expliquei para ele a recomendação. Ele então falou, não, vou cancelar, que realmente eu estou pagando muito para receber pouco. E aí ele mudou. Mas aí, assim, eu dei para ele, se eu não me recordo, eu dei 2 opções para ele que eu sugeriria que caberia dentro do processo dele. Ele fez uma opção, contratação direta, treinamento direto. Não tem envolvimento nessa opção do cliente. Entendi. Bom, eu, enquanto agência, a gente faz muita estratégia de captação de clientes por interesse ou por atenção, que é dentro do Google, dentro do Facebook, do Instagram, do LinkedIn. Esse processo de prospecção ativa, você buscar o dado e abordar o cliente, ele tem sido um entrave grande. Hoje em dia as pessoas, a maioria delas não atende telefone, elas querem receber uma mensagem. Se elas recebem uma mensagem no WhatsApp ali de um contato que elas não conhecem, elas podem se sentir incomodadas. Então tem esse problema todo, né? Sim. E mais do que isso, a gente tem uma legislação
da LGPD ali, da questão de política de compartilhamento de dados e tudo. Eu entendo que essa prospecção ativa é só uma parte do processo, né? Uma parte dentro da metodologia ali que não necessariamente precisa ser aplicada. De repente, a estratégia Exato. pode ser toda focada em tráfego. Pode. Mas isso também é abordado? Como que Sim. funciona isso? A gente vai estudar, no caso de cada cliente, o que ele tem de maior potencial de converter aquele lead, né? Então, exemplo, pode ser um cliente que vai falar assim, não, eu vou focar 100% no marketing, me gerando lead, que vai cair no meu comercial, que vai fazer toda uma qualificação e entregar para o meu executivo de vendas uma etapa já qualificada. Pode ter situações que a gente vai falar, olha, vamos começar com a prospecção direta, que é essa prospecção do outbound. Óbvio, a gente vai sempre estar atento à LGPD, a gente vai estar atento na copy, né, na mensagem que a gente vai abordar. Então, a gente tem também uma técnica para abordar. A gente não faz ligação fria. A nossa ligação, muitas vezes, é quando a gente cria uma situação para o cliente falar assim, eu quero um contato. Tá? Então, é tudo muito organizado nesse sentido. E pode chegar a situação da gente falar assim, queremos ambos, porque ambos vão fluir numa performance muito maior, que é a maioria dos casos. A maioria dos casos, a gente começa com uma estratégia, começa a fluir a estratégia e a gente vem colocando outra forma de prospecção para que a gente possa aumentar o volume de lead qualificado e, assim, o resultado. A gente trabalha muito, Lucas, num funil, imagina um Y, né? Então, ele tem uma entrada de lead aqui com marketing, com a agência, com essa estratégia toda, e a gente tem uma outra entrada de lead com uma prospecção ativa, óbvio, tomando todos esses cuidados. Então, a gente tem duas entradas aqui do potencial cliente para os profissionais qualificarem e daí, então, ele vir para um fechamento. E depois esse funil que ele começa assim, ele se abre quando esse cliente já virou cliente, e a gente vai ter as estratégias de sucesso do cliente, que ele então vai expandir a receita aqui da base. Então, ele não é só assim, ele é assim e ele faz isso, ou seja, seria um funil ampulheta, que a gente chama, né? Então, é onde eu gero as entradas de receitas do negócio. Mas eu acho que quando a gente trabalha marketing e vendas nesse formato, a gente tem muito sucesso. São muito complementares. Porque, às vezes, ele recebe uma abordagem de forma ativa, claro que respeitando todos esses processos que nós comentamos, e aí depois você pega esse perfil e joga esses dados no tráfego pago. Então, você começa depois a ter também uma mídia programática, onde ele vai abordar, por exemplo, ele abre o Instagram e aí ele começa a ver aquilo que a gente também está abordando, né, o seu anúncio que nós estamos abordando de uma forma por e-mail. Então, assim, vai falando assim, como que esse pessoal me achou? Como que está casando, né? Eu já até citei isso aqui, o nosso primeiro episódio foi falando sobre a relação marketing comercial. Num cenário anterior, isso era meio que uma disputa ali, por espaço, uma guerra, e não pode ser, um complementa o outro. E, inclusive, um abastece o outro. O marketing vai abastecer o comercial com oportunidades de vendas e o comercial também precisa abastecer o marketing com informações, feedbacks, sugestões de melhoria, se o público que está chegando está legal, se não está, se o pessoal da região X está convertendo mais que a Y, vamos investir mais para lá e tudo mais. Então, é um fluxo contínuo de informações onde um abastece o outro. Não dá para quebrar esse vínculo, né? Não dá. Eu tenho até uma aula gravada na Receita Previsível aqui do Brasil e vou gravar semana que vem uma aula com esse tema na Startse, que é o seguinte, como integrar marketing e vendas, né? E assim, o muito interessante é quando você tem principalmente um único gestor para as duas áreas, porque as áreas vão converger para o mesmo objetivo. E assim, eu mostro muito nessa aula algo assim, olha, marketing, como entender as dificuldades de venda? Vendas, como saber demandar para marketing? Porque muitas vezes acontece a divergência, é porque vendas não sabe demandar. Então, eu sugiro, aí eu tenho alguns cases que eu mostro, que assim, vamos fazer uma reunião por semana para marketing ver o que está acontecendo no funil de vendas. Quantos clientes entraram como lead, como que esses clientes foram qualificados, o porquê que esses demais não foram qualificados, né? Quais foram as características desse cliente que não foram qualificados. Marketing pode sugerir mudança no script de qualificação.
Aí depois a gente entra em vendas. Por que você está fechando, por exemplo, igual a gente deu o exemplo anterior, 40% da proposta vira negócio. O que está acontecendo com a 60%? Por que nós perdemos? Aonde que foi o ponto? Porque marketing entendendo isso, o pessoal de marketing, vocês de marketing, são extremamente capacitados a trazer insights e processos novos, a estratégias novas que a gente pode melhorar o indicador. O que muita gente não, muita gente acha que marketing é propaganda. E a primeira coisa que a gente aprende nos cursos de gestão de marketing e etc. é que marketing basicamente são 4 P's ali, que é preço, produto, praça, né, que é a região, e a propaganda. Então são 4 assuntos distintos que complementam e formam essa palavra marketing que muita gente não sabe definir. Não sabe. Então o marketing ele tá disponível e pronto para ajudar na gestão do seu produto, desenvolver o produto, melhorar a oferta, é o que a gente tem feito com relação aos infoprodutos, estudo de preço, viabilidade de preço e tudo mais, onde aquele produto vai ser vendido, a performance dele por região, o que faz sentido e o que não faz, e a propaganda, que é o que faz eu tirar o cara lá do sofá dele. Antigamente tinha muito flyer, né? Tinha muitas essas coisas e tal. Hoje em dia no digital não tem jeito de fugir. Então como você vai pegar o cara lá do sofá dele no Instagram e vai trazer para o seu WhatsApp, para o seu comercial trabalhar? Como você vai fazer para tirar aquele cara lá que está dirigindo, escutando rádio, ele lembrar da sua marca e na hora que ele precisar daquele serviço ele vai entrar no seu site e vai te chamar. Sim. Então o marketing complementa isso tudo. Então Totalmente. o profissional de marketing não pode ser visto como, preciso fazer um marketing. A gente fala isso, preciso fazer um marketing. E ele quer fazer um flyer, ele quer fazer alguma coisa. Não é, marketing ele tem que estar integrado no DNA da empresa. Totalmente. Então, assim, quando a gente mostra isso, mas aí a gente tem que mostrar isso na prática. Então, como que é a melhor forma de integrar marketing e vendas? É criando uma reunião toda semana com uma pauta definida. Essa semana nós vamos abrir no detalhe o que aconteceu na prospecção. Então, a gente vai estudar o que deu certo, o que não deu certo, por quê, como está o script, aonde está a região, então a gente entra no detalhe. Na próxima semana, nós vamos estudar as propostas que não viraram negócio. E depois nós vamos, como que está entre envio da proposta e a negociação? O que marketing pode me ajudar nesse acompanhamento, nesse follow-up? Então, assim, na hora que a gente começa a abrir e trabalhar em conjunto e marketing dando sugestões extremamente relevantes de ações ou de formas de abordagem, né? Ele entrando nesse processo, gente, é tão rico. É tão rico. Então, assim, eu trago casos, assim, muito reais que eu fiz no processo de consultoria, que, assim, a empresa trouxe bons negócios com essa integração, ou seja, trouxe receita, lucro, fazendo o processo integrado. E eu acho que é bom para ambas as partes. Vendas aprende com marketing e marketing aprende com vendas. Efetivamente é uma troca. É muito legal isso. Essa questão do lucro é importante, que o nosso objetivo aqui no podcast é esse. Gerar conteúdo para que os empresários possam ter melhor desempenho financeiro, mais lucro nas suas empresas. Claro, olha, gente, a gente pode ter processos que você tem um lado da sua organização que ele é mais, vamos dizer assim, beneficente, né? Mas você não vai viver. Então, assim, óbvio, as empresas, elas existem para gerar resultado, para gerar lucro. Então, assim, esse é o fundamento. Então, não gosto do fulano, não gosto do ciclano. Esses dias eu dei uma palestra, uma empresa que eu estou fazendo consultoria, eu falei assim, olha, você pode não gostar em outro momento, em outra situação, porque aqui não vai caber eu não gostar. Marketing não gosta de vendas. Isso assim, não faz sentido, sabe? Não dá. Se você mantiver esse pensamento, não cabe na empresa mais, entendeu? Nós estamos aqui para evoluir, para pensar em conjunto, para pensar em estratégia, para fazer teste. Vamos pensar muito maior. Porque se for para ter colaborador com esse perfil, sabe o que eu recomendo? Troca. Troca porque você está perdendo dinheiro, você está perdendo oportunidade de fazer negócio. Troca. Tá comigo. Fora o desgaste que gera. Está comigo desde que eu abri a empresa. Olha, ou essa pessoa acorda, ou infelizmente todo o ciclo fecha. Porque, assim, eu já vi, eu falo assim com as pessoas que eu dou consultoria, olha, se eu estivesse na sua cadeira, eu tomaria essa decisão. Eu sei que é difícil para você, mas eu tomaria essa decisão se eu estivesse na sua cadeira. Bom, vamos lá, nós estamos caminhando aqui, já estamos com quase 40 minutos de bate-papo, muito legal, muito enriquecedor. O Receita Previsível, gente, a gente está desenvolvendo um produto junto da Carol e eu vou pedir ela para falar um pouquinho melhor, mas assim, para implementar isso num negócio, a gente tem várias
várias formas de entrar. A gente hoje tem curso 100% online, a gente tem uma mentoria que ela é parte online, parte acompanhada, e tem a consultoria que é o profissional dentro da empresa colocando aquilo em prática, acompanhando os resultados, gerando as métricas. É lógico que cada um tem um investimento. Até na hora que o vídeo estiver no ar, se você quiser saber mais, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo, para quem quiser acessar lá, ver como que funciona, entender. A Receita Previsível é uma metodologia americana, mas já testada e validada no Brasil por grandes empresas. Sim. A gente tem aí vários cases legais que utilizam e tem utilizado e crescido os resultados a cada ano, né? Então, isso é muito legal de compartilhar. Uhum. E acredito que vai fazer sentido para o momento em que vários empresários estão vivendo. Uhum. De uma competição muito grande no mercado, uma defasagem de processos, de tecnologias dentro das empresas, a necessidade de implementar processos de busca de cliente através do marketing digital. Acredite se quiser, mas até hoje eu me deparo com pessoas que procuram a DIM para começar um processo do zero, ou seja, não tem uma página, não tem, sabe, uma rede social ativa. Então, pensa na quantidade de oportunidade que essa empresa já perdeu e o que ela vai perder ainda durante alguns meses até que esse processo esteja rodando. Então, se você tem empresa, se você tem um negócio, seja um e-commerce, seja uma consultoria, se você presta serviços, é legal entrar nisso, né? Saber mais. E aí eu queria que você desse uma pincelada final nesse assunto, deixar uma mensagem final para a galera aí, para realmente assim, gente, o Receita Previsível, ela é isso, ele pode te gerar isso, os resultados acontecem assim, assim, assado, e o que você está esperando, né? Legal. Olha só, a Receita Previsível, gente, ela mexe e muda e traz resultado muito para o seu negócio é tradicional e você quer transformar o seu negócio num negócio escalar e previsível. Se você já tem um negócio e quer aumentar o resultado, aumentar a performance do seu negócio, você também terá, através de um método organizado, um aumento muito grande da sua receita. Então, o que a Receita Previsível veio? Para transformar os negócios e entregar escala e previsibilidade efetivamente da receita. Então, por isso que o tempo todo a gente fala, a gente atua nas áreas geradoras de receitas do seu negócio, para aumentar a sua receita e aumentar efetivamente o seu lucro. Esse é o objetivo de você ter um processo organizado, focado, escalar, tem que ter escala. E outra, essa escala, ela está hoje usando tecnologia, ela está no digital. Então, a gente vai te ensinar como fazer isso, aliado com o marketing, né, para que você tenha realmente aumento de resultado, aumento de performance e, óbvio, consequentemente, aumento de receita. Legal, Carol, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, eu vou deixar os links da Carol aí e do método Receita Previsível aqui na descrição do vídeo no YouTube. Se você clicar lá, você vai conseguir ver muito mais coisa, ver os cases, entender melhor sobre esse processo todo. E espero que o conteúdo de hoje, mais uma vez, tenha sido positivo e venha agregar para o negócio de vocês aí, seja você dono de um negócio, um gestor de alguma área, ou até mesmo um analista que está buscando um conhecimento diferente para aplicar no seu local de trabalho. Agradecer aí a audiência de todo mundo até o final do vídeo, agradecer a Carol aí pela presença. E quer deixar uma mensagem final aí? Quero, agradeço demais, Lucas, a oportunidade, foi super legal esse bate-papo, espero que eu possa ter conseguido transmitir de uma forma simples e clara para todo mundo aí, o como ele pode melhorar o resultado do seu negócio usando uma metodologia para guiar, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, foi muito legal. Beleza, eu que agradeço, valeu galera, até o próximo episódio aí do E-Commerce Teamcast, um abraço.